Bom dia, pessoal! Hoje é a primeira segunda-feira do ano e nós estamos como? Ai, gente, o último dia da dieta não foi muito bom, né? Eu tô, na verdade, fazendo o upload dele agora, porque eu não consegui finalizar ele no final de semana e tudo mais, porque ainda tava em período de comemoração, né? Eu sei que vocês entendem. Mas eu tô fazendo o upload dele agora. E não foi muito bom, né? Não foi como eu esperava, na verdade. Foi muito bom, foi bom estar com a família, foi bom comer tudo que eu queria, né? De certa forma. E agora eu tenho que correr atrás, né? Eu que lute para poder perder isso daí. O que eu queria falar para vocês. Estou começando a semana, me pesei, não filmei, esqueci de filmar para vocês, mas confio no que eu tô falando. Eu me pesei e eu estou com 77,15. Pois é, a coisa saiu um pouquinho do controle, né? Essa coisa de Natal, Ano Novo, foi tudo muito descontrolado. Mas é uma coisa que eu não faço já faz um bom tempo. E o que eu acho estranho, e assim, é estranho, mas é normal ao mesmo tempo, né? Que nosso corpo, ele se acostuma muito fácil com as coisas e ele volta a antigas rotinas muito facilmente. Coisas que eu não fazia há mais de um ano, eu voltei a fazer, né, esse final de ano, nessas 2 semanas. E assim, é como se eu nunca tivesse deixado de fazer, sabe? É uma coisa muito estranha. Mas a gente vai voltar aos nossos hábitos bons, né? Os hábitos que eu adquiri no ano de 2020, no finalzinho de 2019 e 2020 inteiro, praticamente. E vamos voltar ao controle, né? Essa semana eu estou pretendendo fazer exercício todos os dias, seja uma caminhada, seja fazer o jump aqui, seja fazer qualquer coisa para poder dar uma acelerada no metabolismo, porque o metabolismo com certeza dá aquela estagnada por conta do excesso que a gente teve. E tomar bastante água, porque eu também não tenho conseguido controlar. Eu tenho tomado água, mas eu não tenho tomado a quantidade que eu geralmente estou acostumada a tomar. E aí a gente vai fazer esse controle também. E os chás, que de vez em quando eu tava tomando, de vez em quando eu não tava, enfim. Vamos voltar à nossa rotina, gente. O que eu queria falar pra vocês é isso, né? O peso, a introdução desse peso essa semana. Mas eu estou confiante de que no final da semana, quando eu me pesar pra mostrar aí pra vocês, eu vou ter um bom resultado. Porque se Deus quiser, eu vou manter o foco, tá bom? Então, já são 10 horas da manhã já, eu já comecei aqui a minha rotina no trabalho e tudo mais. E eu ainda tô de jejum, tá? Eu não tô sentindo muita fome, comecei a sentir um pouquinho de fome agora, mas eu acho que dá pra aguentar até umas 11h30, meio-dia no máximo. Já tem alguma coisa mais ou menos pronta ali na geladeira, que sobrou ainda lombo da virada. E eu vou fazer uma crepioca, né, rapidinho, alguma coisa desse tipo, pra poder ser mais fácil. Tem um Rap 10 ali também, de repente eu posso fazer até com Rap 10 ainda, pra poder não desperdiçar comida, né, gente? Vamos aproveitar o que a gente ainda tem e aí depois a gente vai abrindo novas embalagens, né? Então é isso, vamos começar 2021 com o pé direito, né? Vamos começar na nossa reeducação alimentar e vai dar tudo certo. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o que eu for comer, tá bom? Então até daqui a pouco. O almoço de hoje é uma crepioca recheada com lombo, que ainda tinha aqui em casa, queijo curado, tem um pouquinho de maionese em cima e é isso. Meu almoço vai ser isso daí. Essa foi minha sobremesa, foram alguns gramazinhos de uva sem semente. Eu só comi isso daí de sobremesa mesmo. Bom dia, pessoal! Hoje já é terça-feira e eu consegui
fazer tudo direitinho ontem, consegui beber a minha meta de água de 3 litros por dia. Eu fiquei de jejum até agora, que é meio-dia e 46. Eu comecei a comer agora. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, que é uma crepioca com recheio de tender e queijo, tá? Nada demais, porque eu tô na correria, tô com muito trabalho pra fazer. E aí eu tive que fazer alguma coisa muito rápida. Eu devo fazer alguma coisa de sobremesa, umas frutas que eu pedi que chegaram aqui agora. E eu mostro pra vocês, tá? Mas hoje vai ser uma correria, porque eu tô com muita coisa pra fazer no trabalho, tá bom? Mas eu vou mostrando pra vocês o que eu vou comendo, tá? Então, até daqui a pouco. Bom dia, pessoal! Hoje já é quarta-feira e eu tô enroladérrima aqui com trabalho, com cozinha. Eu não sei se dá pra ouvir aí, mas tá o frango eu coloquei pra cozinhar na pressão. E aí tá o barulhinho da panela de pressão de repente aí no fundo pra vocês. Não se incomodem porque já são quase 1h da tarde. Eu ainda não almocei, tô terminando de fazer uma sopinha de legumes que eu fiz ali bem gostosa também, bem levinha. E eu vim aqui aproveitar esse tempinho ali que ainda tá cozinhando, né? Pra poder vir falar com vocês, porque de manhã eu não consegui falar com vocês, porque tava com muito trabalho pra fazer, muita coisa pra fazer, e eu não tive tempo, tá? Ontem eu comi de janta o que eu mostrei pra vocês, a tapioca que eu fiz, porque meu marido, abençoado, chegou e falou que, amor, tô com uma vontade de comer uma pizza da Santa Lenha, que é a pizza que é mais gostosa daqui de Macaé, da região. Na verdade, a pizza mais gostosa que eu já provei na vida. Ela é muito deliciosa. Inclusive, quem é de Macaé, eu recomendo provar essa pizza da Santa Lenha, que é maravilhosa. Mas enfim, ele chegou, falou que tava com vontade de comer. E, gente, a cabeça da gente, assim, ele não teve culpa nenhuma, coitado. Eu que tenho um probleminha na minha cabeça. Eu acho que quem é assim, quem tem dificuldade com alimentação, vai me entender. É um gatilho, sabe? É uma coisa que você... Gente, você tava ali na boa e aí vem alguém que comenta, ou se você vê, é um gatilho, não é culpa da pessoa. É realmente uma coisa da cabeça da gente. E aí me deu muita vontade de comer. Muita, pensa, muita. Eu fiquei pé da vida com ele, porque depois ele não quis comprar pra gente, era só uma vontade que ele falou. E eu tava com vontade, eu também fiquei com vontade de comer. E, cara, é muito complicado. Eu acho que só quem passa por isso vai me entender, porque quem não passa por isso vai achar que a gente é louco, entendeu? E é loucura mesmo, é uma loucura. Mas eu fiquei com muita vontade e aí o que eu fiz? Fiz aquela tapioca que não é o mais correto, né? Seria melhor uma crepioca do que uma tapioca de noite. Mas eu tava com muita vontade de comer besteira e foi aquilo que me salvou, né? Eu comi aquilo, depois eu comi um pouquinho de abacaxi, esqueci de filmar pra vocês, na verdade, abacaxi. Mas foi bem pouquinho, foi menos do que eu comi na sobremesa, porque o abacaxi tá um pouco azedo, então tá machucando demais a minha boca. E aí eu não consigo comer muito. E depois daquilo eu bebi bastante água, bebi 1 litro de água depois daquilo. E aí eu fiquei com a barriga cheia e... né, passou a vontade, graças ao bom Deus passou a vontade, né, a culpa não é do meu marido que falou, né, é a coisa mesmo da cabeça da gente. Mas aí o que eu queria falar com vocês é isso, de que ontem eu passei muita vontade, tá sendo muito difícil voltar, tá sendo muito difícil voltar, porque o corpo, a mente e tudo volta a um ritmo que eu não tava, né, mais já há 1 ano, eu já não tava mais assim. E aí é como se eu tivesse voltado ao início, sabe? Como se eu tivesse todas aquelas tentações novamente, aquele problema de abstinência e tudo mais, aquela vontade. Então tá tudo muito descontrolado, mas graças a Deus eu não saí, né, de uma alimentação boa ontem. Não comi nenhuma besteira, não comi uma pizza. Eu fiquei em torno de 1.400 calorias ontem, tá? Mais ou menos isso. Então tá um
um balanço ok, porque até 1.500 é aceitável, né? Que é mais ou menos que a gente gasta. O que eu gasto diariamente de caloria é em média de 1.600 a 1.700 calorias, porque eu tô em casa, eu tô em home office, então eu não me movimento muito. E ontem, inclusive, eu esqueci de falar, eu não consegui fazer exercício, porque eu tava muito atarefada no trabalho. Tinha muita coisa para fazer. Eu terminei o trabalho, já era quase 7 horas da noite. Então, assim, tinha muita coisa para fazer. Eu não tive tempo mesmo. Eu vou ver se hoje eu consigo fazer um pouquinho. Ontem, apesar de eu ter terminado o serviço umas 7 horas da noite, eu já estava exausta, porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Então, eu estava muito cansada, sem condições de fazer exercício nenhum. Tá? Mas hoje eu estou de jejum ainda. Já vai dar quase... Já deve ter dado 1h da tarde. E vou quebrar meu jejum com a sopinha. Vou mostrar pra vocês, é uma sopinha bem básica mesmo, com carne, batata, cenoura e inhame. Era o que tinha aqui em casa, eu tava a fim de comer uma sopinha e aí eu fiz isso daí, tá? E de sobremesa provavelmente eu vou comer um abacaxi ou uma uva. Tá bom, pessoal? Então, deixar registrado aqui que tá sendo difícil, bem difícil voltar, mas que em nome de Jesus eu vou conseguir, né? Que Deus nos dê forças para poder manter o foco. Então, é isso. Eu vejo vocês, então, daqui a pouco, quando eu for mostrar a minha refeição, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Hoje já é quinta-feira, né? Já estamos aí no finalzinho da nossa semana. E ontem eu comi de janta aquela última refeição que eu mostrei pra vocês. Consegui bater os 3 litros de água. E hoje já tô ouvindo falar de novo com vocês na hora do almoço, porque de manhã eu já tava muito atarefada, com muita coisa. E uma coisa que infelizmente eu não tô conseguindo fazer esses dias é o exercício. Infelizmente tá complicado pra mim, porque ontem também eu trabalhei bastante, então eu fiquei super cansada. E aí hoje que tá um pouquinho mais tranquilo, que eu acho que eu consigo fazer alguma coisa hoje. Enfim, eu queria vir aqui falar com vocês, dar um bom dia, falar que o dia já começou, que eu já tô tomando água, vou preparar meu chá, que eu ainda não tomei chá, já tá na hora do almoço, vou preparar alguma coisa pra comer, que eu acho que eu devo fazer o peito de frango com uma crepioca ou alguma coisa do tipo. E de sobremesa o abacaxi pra variar, porque ainda tem abacaxi ou de repente uma uva ou uma laranja, eu vou ver aí, mas acho que vai ser o abacaxi mesmo. E é isso, eu vou fazer meu almoço agora e já venho pra poder mostrar pra vocês, então até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Hoje já é sexta-feira, nosso último dia aqui no Diário da Dieta, né? Amanhã eu vou estar pesando pra vocês e divulgando vídeo e tudo mais. E o que eu queria falar com vocês é que ontem eu pedi uma pizza, daquela pizza que eu falei pra vocês no início da semana, na terça-feira, se eu não me engano. Né? Foi uma pizza lá da Santa Lenha, mas não foi por descontrole, né? Não foi por ansiedade, descontrole e tudo mais. Foi porque a gente queria mesmo. Era um dia que a gente queria relaxar. Eu tava afim de comer uma pizza. Eu tô naqueles dias, tô pra chegar naqueles dias, né? E aí gera ansiedade e tudo mais, mas eu tava com vontade de comer, sabe? Aquela vontade realmente tranquila, sem ser aquela coisa absurda de querer comer qualquer coisa. Eu tava com vontade de comer aquela pizza, né? Então eu pedi a pizza ontem pra gente. Foi maravilhoso. Eu devo ter comido umas 3 fatias, se eu não me engano. Chegou a última, eu já tava empurrando, que eu já não tava aguentando mais. 3 ou 4 fatias, eu acho que foram 3. Mas ela é maravilhosa. E assim, me fez tão bem, gente. Eu comi assim, uma paz de espírito que vocês não têm noção. Mas o dia ontem foi daquele jeito que eu mostrei pra vocês. No final do dia, de tarde, né, de lanche da tarde, eu tinha comido aqueles biscoitos lá, creme cracker, que também tava muito gostoso, que eu já tava com vontade de comer, ó,
há um tempão. E aí eu comi ontem. E a pizza de noite, tá? Mas não tô preocupada, eu acordei um pouquinho inchada hoje, mas é normal porque eu comi massa, né, de noite. Massa de noite sempre acaba inchando um pouquinho, mas não tô preocupada com relação a isso. Hoje eu vou voltar à minha rotina normal, vou fazer jejum até o horário do almoço, vou fazer meu chá logo de manhã, porque ontem eu não consegui tomar, acabei esquecendo, correria do trabalho e tudo mais, acabei esquecendo de fazer meu chá para poder tomar. Eu gosto de tomar de manhã, não gosto de tomar de tarde. E aí eu faço meu chá agora, tomo minha água. Ontem, inclusive, eu tomei a quantidade de água que eu gosto de tomar no dia, que são 3 litros. Consegui bater a meta de água e foi tranquilo. É aquilo, gente, se permita sair pelo menos 2 refeições, 3 refeições no máximo na semana, mas são refeições, né? Ontem eu fiz o dia todo certinho, tudo direitinho, de noite eu optei por pedir uma pizza. Vocês podem fazer isso daí também na casa de vocês, né? Na rotina de vocês. Escolha um momento que vocês achem apropriado, com uma coisa que vocês gostem, com pessoas que vocês gostam. E se permita, não fica com aquela coisa na cabeça de que, eu não posso. Você pode, só saber se controlar, né? Então ontem eu estava controlada, tá? Não estava descontrolada igual eu estava na semana passada, ou eu estava, né, querendo me descontrolar. Na terça-feira, por exemplo, eu estava querendo me descontrolar. Aquilo ali ia ser um descontrole, porque era um gatilho, né? E aí eu ia acabar cedendo por conta de um gatilho. E ontem não foi gatilho, tá? Ontem realmente eu estava com vontade de comer pizza e aí a gente pediu. Então, eu quero que esse dia hoje seja muito bom. Vamos, né, ter energias positivas, porque isso também influencia bastante. Pensamentos positivos, energias positivas no nosso dia. Que o dia vai ser excelente, né? Estamos começando aí nosso final de semana. Eu espero também que final de semana eu não saia da dieta. E, né, vamos lá, vamos começar nosso dia. Que seja muito, muito, muito bom, tá bom? Então, eu vejo vocês daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Hoje é sábado. Chegamos no nosso sábado. E o que eu tenho a falar sobre ontem? Ontem, depois que eu filmei aquelas batatas pra vocês, que inclusive são batatas fritas na air fryer, tá? Eu peguei 2 batatinhas, piquei elas daquele jeito meio rústico, com a casca e tudo. Coloquei na air fryer, sem óleo, sem nada. Coloquei um pouquinho de sal, né? E coloquei um pouquinho de maionese no potinho que vocês viram lá. E comi aquelas batatinhas de lanche da tarde. A minha intenção era, depois daquele lanche, não comer mais nada, ou no máximo fazer um ovinho ou alguma coisa do tipo. Mas, o que acontece? Eu chamei meu marido pra poder a gente dar um passeio, que eu já tava, né, semana toda dentro de casa e tal, e eu queria dar um passeio aqui na cidade mesmo, só de moto, pra gente andar um pouquinho. E aí, o que acontece quando a gente sai pra passear? A gente come, entendeu? A gente come. E aí, o que eu comi? Quando a gente chegou lá em Rio das Ostras, a gente andou um pouquinho lá pela orla. E lá tinha umas barraquinhas que estavam vendendo pipoca, vendendo milho, vendendo pamonha, vendendo churros. E aí meu marido olhou, cara, ele sentiu muita vontade de comer churros. E aí eu fui e acompanhei ele, é claro. Gente, tudo que tem açúcar e canela junto, eu amo. Seja rabanada, seja pretzel, seja churros. Tudo que tem essa coisinha em cima, assim, de açúcar e canela, eu adoro. Pra mim é muito saboroso. Aí eu não resisti, né? Eu pedi um churros também. E aí depois disso, o que a gente fez? A gente estava dando uma olhada lá na orla de Rio das Ostras. Pra quem não conhece, se você for ver os restaurantes, é basicamente rodízio de pizza. Tem muito restaurante, quase um do lado do outro, de rodízio de pizza de ponta a ponta.
E aí você vai andando assim, os preços vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. É muito engraçado. Aí, lá em Rio das Ostras, tem uma pizzaria chamada La Mama, que é bem conhecida. É uma pizzaria que tem rodízio, né? E tem à la carte também. E aí a gente foi, que também é perto. Então a gente pegou e foi pra lá. E a gente sentou e comeu o rodízio de pizza. Mas, pra falar a verdade, a gente não comeu tanto, tá, gente? No rodízio de pizza, geralmente a gente come muita pizza. Principalmente que as fatias deles são bem pequenininhas. E a gente não comeu muito porque a gente estava sentindo muito calor. Gente, pra vocês terem noção, assim, é muito estranho. Eu tava com o pescoço suando. Eu tava com o cabelo preso, eu tive que prender meu cabelo. E eu odeio prender meu cabelo. Eu tive que prender meu cabelo, meu pescoço suando, suando, de sair gota aqui, sabe? Nossa, tava muito quente, muito quente. Não pelo local em si, mas pela região. Tava muito quente ontem de noite. E aí a gente passando mal de calor, sabe? A gente sentou na, na janela e mesmo assim a gente tava passando mal de calor. Então a gente comeu, não comeu tanto, né? Mas apesar de tudo, não valeu muito a pena, sinceramente. Valeu mais a pena da nossa companhia, né? Da gente estar ali um com o outro naquele momento, curtindo um ao outro. Mas pra alimentação em si não valeu a pena. Eu acho que pra gente realmente não vale mais a pena pagar rodízio, porque a gente não come muito. A gente já não tem comido muito, né? E aí ontem foi pior ainda, porque a gente tava sentindo muito, muito, muito calor. E a gente não conseguia curtir a comida, a gente não conseguia se alimentar direito. E aí, o que eu decidi? Hoje eu já tô inchada, né? Por conta da pizza, por conta do queijo, excesso de queijo. Eu já tenho uma certa intolerância à lactose. Então, o queijo já me deixa um pouco mais inchada e tudo mais. E aí, o que eu decidi? Eu não vou me pesar hoje. Vou trazer vocês no sábado e no domingo, no caso hoje e amanhã, também junto no Diário da Dieta, para vocês verem o que eu vou comer final de semana, porque ontem foi minha segunda refeição fora da dieta, né? Então, esse final de semana eu pretendo manter a linha, tudo direitinho, fazendo minha refeição normal, dentro da dieta, tudo bem tranquilo, né? E eu vou mostrar pra vocês sábado, hoje, né? E domingo amanhã. E aí na segunda-feira de manhã eu vou me pesar e aí eu fecho o vídeo e libero pra vocês. E vem comigo. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo e eu decidi não fazer jejum hoje. Ontem a gente fez um churrasco aqui em casa, porque o meu marido tá trabalhando no final de semana, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. Pra mim é infelizmente, porque eu fico sozinha, mas a gente decidiu fazer um churrasquinho ontem de noite, porque a gente queria fazer hoje, né, se ele ficasse em casa, e como ele não ia ficar, a gente acabou fazendo ontem de noite. A gente só comeu aquilo que eu mostrei pra vocês, que foi linguiça e carne e também uma farofinha. Mas a farofa eu não comi tanto, né, só pegava e passava a carne, né, em cima da farofa e comia. Hoje, como eu resolvi não fazer jejum, eu já até preparei meu café da manhã, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu queria falar que essa semana provavelmente a gente vai ter algumas coisas diferentes, que deve estar começando segunda-feira, então não perca os próximos vlogs para vocês saberem o que é uma novidade. E outra coisa que eu já ia esquecendo de falar. Ontem a gente foi no shopping para poder ir no mercado, que aqui no shopping a gente tem o mercado Big, né? E lá também tem várias coisas, variedade, e eu gosto de ir lá, apesar do preço às vezes não ser tão acessível assim, mas tem algumas coisas que entram em promoção e que tem um preço muito bom. Então a gente foi lá. Só que antes a gente deu uma passadinha no shopping, né? E meu marido sempre que vai no shopping, ele adora tomar milkshake. Só que como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma certa intolerância à lactose. E eu não posso tomar milkshake. Gente, eu adorava tomar milkshake. Eu
adorava, sério. Eu gostava muito, principalmente aquele milkshake do Bob's do ovo maltine. E foi o que ele pediu ontem. Ai, gente, olha, tão gostoso, mas infelizmente... Nossa, o vento aqui tá batendo no cabelo, tá deixando estranho. Mas, infelizmente, eu não posso tomar, né? E aí eu fiquei lá, sabe, segurando a tentação. E detalhe, eu fui no shopping, eu só tinha consumido aquilo que eu mostrei pra vocês antes da janta. E foi só aquilo que eu consumi. Ou seja, eu cheguei lá no shopping com fome. Eu já estava com fome. E aí eu passava pelas coisas gostosas lá no shopping, passava pelas coisas gostosas lá no mercado. E eu tive que me segurar, gente. Eu tava realmente me segurando. Eu fui na Americana, que eu tava precisando de par de meias novas e tal. E eu fui lá comprar Americanas. E também tinha várias tentações. Quem vai na Americanas sabe, né, gente? Que é tipo 3 barras de chocolate por R$10, né? Tem aqueles Pringles também, que são bem baratinhos, que eu adoro aquelas batatinhas. Tem várias coisas. Até tentei ir lá no setor de coisas mais naturais para poder comer. Só que, gente, é tipo, você segura a paradinha na mão e não tem peso nenhum, sabe? E aí você vai ver as calorias, tipo quase 200 calorias no negócio que nem pesa. Falei, gente, não vou comer isso, não vou. Aí eu consegui me segurar pra poder chegar em casa e comer o churrasquinho, tá? Então foi isso ontem. Queria deixar registrado aqui que foi bem difícil eu conseguir me concentrar lá no shopping pra não comer nada fora e graças a Deus eu consegui. Mas foi isso, tá? De ontem. Consegui bater 4 litros de água ontem. E hoje também pretendo bater 4 litros. E já vou comer o meu café da manhã aqui agora, tá? E eu volto daqui a pouco pra poder mostrar pra vocês o restante do dia, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia da nossa pesagem. O que eu queria falar com vocês sobre ontem. Depois que eu comi aquela carne que, inclusive, eu dividi com meu marido, tá? Aquela carne eu não comi toda sozinha. Eu fiz pra mim e pro meu marido. Depois daquilo, eu dividi com ele um saquinho de creme cracker. E também fiz um pão sírio com requeijão pra mim. Porque eu tava com muita fome, eu tava com muita fome mesmo. E o que acontece? Ontem a minha menstruação desceu. E eu tava com muita dor de cabeça, muita cólica, indisposta. Ontem eu tava um trapo, gente, um trapo. E aí, vocês mulheres vão me entender, é uma situação bem chata, né, mensalmente. E eu tava assim, meio esquisita, acabei comendo aqueles biscoitos porque eu tava com fome mesmo, minha barriga tava roncando, eu tava com muita dor de cabeça. Eu não sei se a dor de cabeça era por conta de fome também. Então eu comi aquilo ali, esqueci de filmar pra vocês justamente porque eu não tava me sentindo bem, tá? Então a minha cabeça tava meia voada. Eu me pesei hoje de manhã, vou deixar aqui o peso pra vocês. E eu estou com 75,45. Essa semana eu consegui eliminar quase 2 quilos, tá? Foi uma semana boa, mas foi uma semana difícil. Foi uma semana muito difícil, porque eu tive tentações, sabe? Na terça-feira, aquela coisa de agonia, de querer comer, sabe? Não poder comer. Aquela coisa do corpo tá se desintoxicando, né? Até o corpo voltar, nossa mente voltar ao que realmente deve ser, demora um pouco, a gente fica, né, naquela situação ruim de estar voltando, né, de estar com aquela fraqueza, de querer comer alguma coisa doce, de querer comer alguma coisa fora da dieta, né, enfim, fica desse jeito bem chatinha. E eu fiquei essa semana assim.
Mas eu acredito que no final foi um balanço bom, foram quase 2 quilos em uma semana, e é uma coisa boa, tá, gente? Não queiram perder 5 quilos em uma semana. Eu demorei, vamos fazer o cálculo, quanto tempo você demorou para você chegar no peso que você tá. Para eu poder voltar ao que eu tava, né, nas últimas gravações, eu tava com 74, 73, 74, por aí. Eu tava com esse peso e demorei 2 semanas, que foi a semana do Natal e a semana do Ano Novo, para poder chegar aos 77,15. Então, no mínimo, eu preciso esperar o quê? 2 semanas, correto? Preciso esperar essas 2 semanas para poder voltar pelo menos ao peso que eu estava antes. Isso se não demorar um pouco mais, porque são situações diferentes, né? Tempos diferentes, enfim. Mas no mínimo eu preciso esperar 2 semanas. Então faz o cálculo aí vocês, quanto tempo vocês demoraram para estar saindo do peso de vocês e se dê pelo menos esse tempo para poder recuperar, tá? Então não fica frustrado quando chegar na primeira semana e você já não voltar ao seu peso, porque é normal, gente. Vocês demoram, tipo, sei lá, 2 anos para poder chegar no peso que vocês, né, estão, e aí vocês querem voltar ao peso ideal em uma semana? Não dá, né? Então tenha paciência com vocês, tenha paciência com o corpo de vocês, que uma hora o resultado vem, tá bom? Não se preocupem que o resultado vem. Pode às vezes tardar, mas vem, tá? Então, esse peso meu não é o real ainda, porque eu estou menstruada, então todo mundo sabe, menstruação, a mulher acaba retendo um pouco mais de líquido, fica inchada, enfim, com certeza esse peso não é o real. Tá? Então, essa semana agora eu vou estar gravando novamente para vocês o Diário da Dieta. E aí a gente vai estar vendo como é que vai estar o peso na segunda-feira que vem, tá? Então, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, que é de segunda a segunda, né? Que eu tô pesando segunda-feira e aí eu volto na segunda-feira da outra semana para poder pesar novamente para vocês, mostrando toda a minha semana, inclusive final de semana, minha alimentação, né, comentando sobre as dificuldades e tudo mais. Eu gostei de fazer esse tipo de vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para poder não deixar, né, de ver os outros vídeos do Diário da Dieta e eventualmente qualquer outro vídeo que eu faça aqui também, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo. Tchau!